Olá, filhos, filhas, olá, lindezas. O título da nossa primeira aula, da aula inaugural do módulo 2 de Sociologia, tem como tema Visão Além do Alcance, uma introdução à Sociologia. Esse tema, esse título, parece ser bastante sugestivo, né? Ele parece afirmar que a Sociologia usa lentes de aumento capazes de fazer com que a gente enxergue elementos que normalmente não conseguimos enxergar. Né? Ele parece sugerir que a Sociologia leva a gente além. Né? Esse é o tema, portanto, da nossa primeira aula. Vamos lá? Uma introdução à Sociologia. Eu gostaria também de iniciar essa aula, filhos e filhas, com problemas, que ao final desta aula vocês naturalmente darão respostas. A proposta dessa aula é fazer com que vocês, ao final dela, consigam dar respostas a perguntas como essa. Por que estudar sociologia e por que ela é importante? De que forma o conhecimento sociológico pode contribuir para a minha vida? Essas questões elas são centrais para o início da nossa aula, porque recai sobre a sociologia sempre uma desconfiança, Uma desconfiança da sua importância, uma desconfiança do porquê que a gente tem que estudar sociologia, E por que ela seria importante para a minha vida, De que maneira ela contribui para a minha vida, tá? Nessa aula de hoje, vocês estarão embasados para dar respostas a questões como essa, corriqueiras. Bora avançar? Então, a nossa aula também filhos e filhas, tem um objetivo, ela tem uma meta, tá? Minha proposta aqui, de maneira bastante introdutória, é apresentar a sociologia enquanto uma ciência da sociedade, tá? Essa é a nossa meta principal. Apresentar, portanto, a sociologia enquanto uma ciência, que estuda, portanto, a sociedade, tá? De maneira geral, ao final dessa aula, eu gostaria que vocês fossem capazes, esse é o objetivo que eu gostaria que vocês alcançassem, ao final dessa aula, eu gostaria que vocês fossem capazes de identificar, tá, filhos? Que a sociologia produz conhecimento científico, sobre a realidade social. Ao final dessa aula, tá? Todos vocês estarão embasados também para afirmar, tá? Que essa ciência ela produz um conhecimento sobre o mundo social, tá? E nesse sentido, o objeto de estudo dessa ciência, seria a realidade social, ok? Então, acho que a gente pode avançar, tá? Então, o que é sociologia, toda aula inaugural, toda aula inicial de sociologia tem como objetivo a gente apresentar um pouquinho do que é essa ciência, tá? E aí eu não posso iniciar uma aula sobre o que é sociologia sem chamar um autor, considerado clássico, tá? Um clássico da sociologia, um sociólogo francês chamado, olha lá, Émile Durkheim. Olha só o período em que ele viveu, 1858 a 1917, tá, filhos? Então, esse sociólogo, numa obra clássica, tá, chamada As Regras, do Método Sociológico, uma obra de 1895, tá? Ele vai afirmar algo que é fundamental para esse momento, tá? Para esse momento inaugural. Os fenômenos sociais, olha como é interessante. Os fenômenos sociais para o Émile Durkheim são sui generis. Sui generis é uma expressão em latim que significa dizer que algo é único em seu gênero. Então, o que o Durkheim está querendo dizer para a gente é que, como os fenômenos sociais eles são únicos em seu gênero, para que eles possam ser compreendidos, eles precisam de uma ciência específica. E que ciência é essa? A sociologia. Tá? Ele está querendo dizer também que os fenômenos sociais eles não podem ser compreendidos pela química, pela física ou pela biologia, por exemplo. Eles são sui generis, eles são únicos em seu gênero e, portanto, eles requerem o fenômeno social ele requer uma ciência específica, a sociologia. Vocês conseguem entender, então,
por que o Emile Durkheim é fundamental para esse primeiro momento da aula, né? O Emile Durkheim ele foi o primeiro sociólogo a reivindicar, tá, o caráter de ciência para a sociologia. Então, nessa obra, tá, As Regras do Método Sociológico, o Emile Durkheim, né, briga para colocar no rol das disciplinas científicas a sociologia, tá? Os fenômenos sociais são sui generis, são únicos em seu gênero, e para que eles sejam compreendidos é necessário uma ciência da sociedade e, portanto, a sociologia, tá? A gente pode avançar. Esse mesmo sociólogo, filhos, aqui, ó, vai apresentar também logo no início da obra, tá? Vai apresentar qual é a função das ciências das sociedades. E ele vai dizer para a gente, tá, que a sociologia, a função dessa ciência é fazer descobertas que desconcertam mais ou menos, olha só, fazer descobertas que desconcertam mais ou menos, tá, as opiniões aceitas. É isso que é a sociologia, né? Ela é uma ciência que faz descobertas como todas as ciências, mas ela faz descobertas desconcertantes, né? Que desconcertam as opiniões do senso comum, tá? Portanto, daquele conhecimento que tem pouco valor crítico. Vamos avançar? A gente já sabe que o Emile Durkheim, né, foi o primeiro teórico, né, o primeiro sociólogo a reivindicar o caráter de ciência para a sociologia, tá? Ele, portanto, já apresenta na sua obra clássica, né, de 1895, né, As Regras do Método Sociológico. Ele já vai avisar qual é a função, né, a que veio a sociologia, né? Então, a sociologia ela tem uma função que é fazer descobertas desconcertantes. Tá, filhos? E a gente pode avançar. Se vocês percebem aqui, olha só, a sociologia, né, já que ela é uma ciência que tem como meta desconcertar, e portanto ela é uma ciência que estuda fenômenos sociais sui generis, ela é por excelência também uma ciência empírica. Essa informação é muito importante, né? Ela é uma ciência empírica. Empírica significa dizer que ela resulta da experiência, né? Ela resulta, portanto, da prática e da observação, tá? Comumente, né? Ou seja, é muito comum que a gente associe o cientista, né, a alguém que está sempre no laboratório, né, fazendo descobertas. No caso da sociologia, a gente pode utilizar essa analogia também, tá? E dizer, portanto, ó, que o sociólogo é um cientista, tá? Que tem um laboratório da qual ele faz descobertas desconcertantes, né? Segundo o Durkheim, e que laboratório é esse? A sociedade. Tá? Então, a sociedade seria o laboratório do sociólogo, razão pela qual, mais uma vez, ó, a realidade social é, portanto, ó, o objeto de estudo da sociologia. Tá? Já temos informações bastante interessantes para a gente dar conta, né, do objetivo dessa aula, que é apresentar a sociologia, né, que é introduzir a sociologia. Vamos avançar. Tá? Então, de maneira geral, né, de maneira mais genérica, a sociologia, ó, é aquela ciência que estuda os fenômenos sociais, tá? Sui generis, único em seu gênero, né? Ela estuda, portanto, a vida social humana, os grupos e as sociedades. Essa é uma maneira genérica de apresentar a sociologia, tá? Nesse sentido, filhos, filhas, a sociologia ela tem, portanto, dá conta de duas tarefas. A sociologia ela pretende dar conta de duas tarefas. Se a gente iniciou essa aula, né, trazendo o Emile Durkheim para afirmar que a sociologia tem como função fazer descobertas desconcertantes, a gente pode já avisar aqui que para fazer essas descobertas desconcertantes é necessário problematizar,
as opiniões que predominam no senso comum, e é necessário, portanto, desnaturalizar a realidade social. Tá? Então, nesses termos, a sociologia ela só consegue fazer descobertas em seu laboratório, que é a sociedade, né? Através do seu objeto de estudo, que é a realidade social, ela só consegue desconcertar, tá? Esses fenômenos sociais a partir do momento em que ela problematiza, né, e desnaturaliza a realidade social. Tá? Mas o que é problematizar, né, as opiniões do senso comum? Né? Problematizar significa dizer que é necessário sempre questionar, né, indagar, desconfiar daquilo que é comum, daquilo que todo mundo fala. Né? Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que no senso comum, né, que predomine no senso comum, uma frase assim: eles são pobres? Eles são pobres porque querem, né? Se tivesse esforçado um pouco mais, eles poderiam estar numa melhor situação. Né? Vamos imaginar que isso seja uma frase no senso comum. Né? Quem estuda sociologia e, portanto, né, o sociólogo, ele não se conforma com uma afirmação comum como essa. Ao contrário, né? Ele vai lá e problematiza, questiona, indaga. Será que eles são pobres porque querem? Quem gostaria de ser pobre? Fazer perguntas simples sobre o mundo social. Quando a gente faz isso, a gente desconcerta, né, essa opinião. A gente vai lá e indaga, vai lá e pergunta, será? E desnaturalizar. O que é desnaturalizar? Da mesma maneira, né? Os fenômenos sociais, eles não são dados da natureza. Eles não são imutáveis, eles são produtos, né, de uma construção social e histórica, são produtos sociais. Então, eles não são dados da natureza. Né? E porque eles são construções sociais e históricas, significa dizer que esses mesmos fenômenos podem ser mutáveis, podem mudar. Por exemplo, a desigualdade, né? Ou a pobreza. A pobreza não é um dado da natureza, é uma construção de homens e mulheres. Tá? Então, quando a gente desnaturaliza a pobreza, né, as desigualdades, a gente desconcerta, tá? Aquilo que predomina no senso comum. Ok, filhos? Então, nesse sentido, lindezas, olha lá. Problematizar e desnaturalizar significa que as ideias, né, sobre a vida social, elas devem ser pensadas, né, e a partir de um estudo criterioso com base científica. Ok? A gente pode avançar. Então, chegado esse momento aqui, tá, filhos, filhas, eu gostaria de apresentar e convidar vocês a ver como é que os sociólogos Bourdieu, tá, o Marx e o Bauman, né, como esses sociólogos, eles vão apresentar para a gente a sociologia, porque até agora, né, a gente viu de maneira bem geral o que era essa ciência, né, o que era a sociologia, né. Até agora, nessa aula, a gente falou, né, iniciou com o Emile Durkheim, quando ele fala da necessidade da sociologia, né? Porque os fenômenos sociais só podem ser compreendidos por ela. Ele, né, faz essa afirmação nas regras do método sociológico. A gente, né, aprendeu que para o Durkheim a função da sociologia é, portanto, fazer descobertas desconcertantes. Né? Feito isso, a gente também afirmou aqui que a sociologia ela é uma ciência empírica que se pauta na realidade social, né? Ela se pauta na experiência, na observação direta. Né? O sociólogo é, portanto, um cientista, né, que faz descobertas, tá? Em seu grande laboratório, que é essa grande sociedade. Tá? Feito isso, a gente chega aqui nesse momento em que eu, tá, gostaria de apresentar a sociologia conforme, tá, apresentou, conforme compreende, portanto, né, o Pierre Bourdieu. Como é que o Bourdieu apresenta a sociologia? Tá? O Bourdieu é sociólogo contemporâneo, né, sociólogo francês contemporâneo. Tá? Mas nós também vamos apresentar a sociologia conforme um sociólogo clássico alemão, né, que é conhecido por boa parte de nós, né,
um sociólogo alemão chamado, né, Karl Marx, tá? Por fim, também, eu gostaria de apresentar a sociologia, né, conforme um outro sociólogo contemporâneo, né, o sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman. Ok, filhos? Então lá, a sociologia está vista agora pelos olhos desses 3 sociólogos. Vamos avançar. Então, olha só como é interessante. Vamos começar com o Pierre Bourdieu. Como eu falei, ele é um sociólogo, né, contemporâneo. Olha o período em que ele, o período em que ele vive, né, 1930 a 2002. E o Pierre Bourdieu vai fazer uma apresentação, vai apresentar, né, a sociologia, vai definir a sociologia, né, como um esporte de combate, né? Então, para esse sociólogo, a sociologia é um esporte de combate na medida em que aquele que estuda sociologia, na medida em que o sociólogo está sempre disposto a debater e defender ideias, né? Como numa luta de boxe, né? Como um esporte de combate, né? Toda hora debatendo e defendendo. Mas não são qualquer ideias, né? Que ideias são essas? Ideias cientificamente embasadas, tá? A sociologia é, portanto, tá, filhos e filhas, um esporte de combate na medida em que a gente a todo momento, né, como no esporte de combate, debate e defende ideias, né, que são cientificamente embasadas. Essa noção, né, essa ideia de esporte de combate, né, significava para o Bourdieu que a sociologia devia fazer com que as pessoas entendessem, olha só como é interessante, que as pessoas entendessem as origens, ó, das desigualdades econômicas, educacionais, de gênero, né? E as violências. O Bourdieu, tá? Ele consegue, né, fazer descobertas desconcertantes, para a gente lembrar do Emile Durkheim, quando ele tenta buscar as origens das desigualdades. Então, ele faz uso da tarefa da sociologia. Ele problematiza as desigualdades e as violências, tá? E ele desnaturaliza, tá, as desigualdades e as violências quando ele vai lá buscar as origens. Ele vai demonstrar que as desigualdades e as violências não são dados da natureza. Por exemplo, né, essa frase, né, ela deu título a um documentário sobre o Pierre Bourdieu. A sociologia é um esporte de combate, né, filhas? Que vocês podem linkar, tá? Quem ficou curioso, ficou interessado em descobrir um pouquinho mais, né, sobre essa expressão, né? Esporte de combate, vai lá, clica, não precisa assistir todo, é um pouco longo, pode assistir o iniciozinho do documentário, muito interessante. Quem ficou curioso, vai lá no link, tá bom? Então, vamos avançar. Ainda segundo, tá? O Pierre Bourdieu, esse sociólogo francês aí contemporâneo. Ele vai nos ajudar ainda, né, a apresentar a sociologia aqui, porque ele vai relacionar a sociologia, ó, a um prazer. Que tipo de prazer é esse? Ó? O prazer de desiludir. Tá? Então, para apresentar a sociologia, ele, né, deixa claro que essa é uma ciência que faz com que a gente perca as ilusões. Por quê? Porque a gente desnaturaliza, problematiza, tá? Desconcerta as opiniões do senso comum. Então, isso faz com que as pessoas percam as ilusões. Tá? Uma obra clássica também, né? A obra A Dominação Masculina, filhos. Ó. Ela é uma obra de 1998, tá? O Pierre Bourdieu né, afirma uma frase muito interessante. Tá? O prazer de desiludir é, portanto, ó, um prazer que faz parte das satisfações buscadas pela sociologia. Tá? Então, essa ciência, ela tem uma satisfação. Né? Essa satisfação é fazer com que as pessoas percam as ilusões. Uma outra obra, tá? Questões de sociologia, o Bourdieu vai falar algo também muito interessante, tá? Ó, as análises sociológicas desencantam. Né? Você percebe que a sociologia está sempre com termos como esse, né? Ela desconcerta as opiniões.
ela desilude, né? Ela desencanta, né? Então, para esse sociólogo, né, para o nosso Pierre Bourdieu, as análises sociológicas desencantam o mundo social porque elas são capazes de, olha só, revelar coisas ocultas e às vezes reprimidas. Percebe que agora o título da nossa aula parece fazer sentido, né? Visão além do alcance, já que a sociologia me dá ferramentas para eu conseguir enxergar elementos ocultos, né? Conforme o Bourdieu, elementos reprimidos. O que o Bourdieu está querendo mais ou menos dizer, e os sociólogos estão querendo afirmar, tá? É mais ou menos isso daqui, uma espécie de analogia, tá, filhos? Uma comparação que a professora Vega vai fazer, ó, entre a realidade social, tá, e um iceberg, tá? É como se num primeiro momento, né, aquele que não está munido do conhecimento sociológico, ele olha para o mundo social e só enxerga a ponta do iceberg. É isso que a gente enxerga. Para a gente, a realidade social é isso daqui, ó. Mas, quando a gente desnaturaliza, né? Quando a gente problematiza os fenômenos sociais, a gente faz descobertas desconcertantes, né? E é por isso que a sociologia tem prazer em desiludir, né? Porque a gente acredita que o mundo social é apenas isso aqui, né? Só que depois, com análise sociológica desconcertante, né? A gente consegue enxergar, conforme o Bourdieu, né? Elementos ocultos, elementos, né? Elementos ocultos e, portanto, reprimidos. É isso aqui, ó, que a gente não vê, tá? Mas a sociologia tem interesse em enxergar e enxerga. É nesse sentido, mais uma vez, que a sociologia me permite uma visão além do alcance, né? Ela faz com que a gente enxergue elementos que estão fora do nosso raio de visão, né? Nesse sentido, tá, filhos? Que a sociologia desconcerta. Não vamos avançar? Então, a gente já apresentou a sociologia, né, conforme o nosso Pierre Bourdieu. Agora vamos ver como é que o sociólogo clássico, né, chamado Karl Marx, vocês já devem ter ouvido falar dele. Olha o período em que ele escreve, filhas, 1818 e 1883, tá? Uma obra também clássica, né? O Capital. Talvez seja a obra mais famosa dele, tá? Nessa obra, ele afirma algo que parece ajudar muito a gente a definir o que é a sociologia, tá? Olha só, para o nosso Karl Marx, toda ciência seria inútil, né, se a aparência e a essência das coisas se confundissem. Vocês percebem, né, que o Marx está querendo dizer para a gente que a gente não deve confundir, né, aparência e essência. Tá. Traduzindo, para Marx, a ciência cumpre uma função de ir além da enganação dos sentidos. Esse é o termo que ele utiliza, né? Então, nós não podemos fazer com que o nosso olhar, que é um sentido, né, nos engane. A gente não pode enxergar só a ponta do iceberg. Tá? Quando a gente olha o mundo social, os nossos sentidos nos enganam e a gente só enxerga a pontinha do iceberg, né? Mas o Marx está lembrando aqui para a gente que nós não podemos nos conformar com a aparência das coisas. Eu tenho que ir além da enganação dos sentidos e enxergar a essência, tá? É como se a aparência das coisas fosse só aquela ponta do iceberg e a essência, que é aquilo que a sociologia busca, né, seja, portanto, tudo que está abaixo, né, abaixo da ponta do iceberg, né? É isso que a sociologia busca, tá? Então, vocês conseguem também compreender por que a sociologia desconcerta, por que ela tem prazer em desiludir, por que ela desilude, né? Porque ela
faz com que a gente enxergue a essência das coisas, né? Ela faz, portanto, com que a gente não se contente só com a aparência, tá? Busque sempre além, né? Uma visão além do alcance. Ok? Então a gente já apresentou aqui a sociologia para o Marx. Acho que a gente pode agora apresentar a sociologia aqui, ó. Quem ficou curioso, interessado, tá? Tem uma obra clássica aí, né? Do Bauman, ó, o período em que ele escreve, filhas, Zygmunt Bauman, polonês, ó, 1925 a 2017. Nessa obra, tá? Aprendendo a pensar com a sociologia, tá? Ele vai falar algo também que nos ajuda a definir o que é sociologia, tá? E vocês lembram lá dos problemas iniciais, né? Do início dessa aula. Por que a sociologia é importante, né? Por que eu tenho que estudar sociologia? Em que medida a sociologia contribui para a minha vida? Você já tem todos os argumentos para dar respostas a essas questões, né? Sociologia é importante, eu tenho que estudar sociologia, ela contribui para a minha vida, porque ela me dá uma visão além do alcance. Ela faz com que eu enxergue os elementos ocultos, né? Reprimidos, que ninguém quer que a gente saiba, né? E o nosso Bauman ainda faz uma finalização desse momento aqui, ó, dizendo que pensar sociologicamente, né? Olha lá, pode nos tornar mais sensíveis e tolerantes em relação à diversidade. Olha só por que ela é importante, né? Olha só como ela pode contribuir para a minha vida. Que como eu começo a enxergar melhor os fenômenos sociais agora com outro olhar, com a lente de aumento, né? Eu faço a entender melhor a diversidade, a diferença, tá? Só que para isso, né? O Bauman lembra para a gente que eu preciso, para conseguir, né, pensar sociologicamente, eu preciso, ó, ter sentidos afiados. Aqui a gente lembra um pouquinho do Marx, né? Quando o Marx fala para a gente que a gente não pode se levar pela enganação dos sentidos, né? Do olhar. Aqui o Bauman está também lembrando isso. Nós temos, né, que ter sentidos afiados, temos que, ó, ter olhos abertos para enxergar os ocultamentos, né? Mas o Bauman usa uma outra expressão, tá? Eu pensar sociologicamente faz com que eu consiga ser mais tolerante em relação à diferença, né? Eu preciso ter um sentido afiado, olhos abertos para, ó, conseguir enxergar e explorar, ó, condições humanas invisíveis. Mais uma vez aqui, né, esse teórico lembra pra gente que a sociologia permite essa visão, né, além do alcance. Ok, filhos? Acho que a gente pode já, ó, encerrar esse momento, né, encerrar essa aula, reafirmando, né, como a sociologia ela é uma ciência extraordinária, né, é uma ciência encantadora que faz com que a gente consiga, tá, ter uma lente, né, de aumento e enxergue coisas que comumente ninguém enxerga, tá? É uma ciência, portanto, brilhante e apaixonante. Ok, filhos, filhas? Então, até a próxima aula. Um beijo, beijo. Tchau, tchau.